Olá, meus amados irmãos, na fé, tudo bom? Boa tarde. Venho aqui passar para dar uma breve palavra, bem simples, mas muito edificante, para a Igreja do Senhor Jesus. Antes de dar início a essa palavra, queria orar ao Espírito Santo do Senhor para nos dar a revelação da palavra. Senhor Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor, meu Pai, que nos dá a sabedoria, que é o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, que revela o que está em oculto. Que esta mensagem, meu Pai, que esta live que vai ser compartilhada, venha ser direcionada não pelo homem, mas pelo Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E assim seja. Palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, 19, 20, 21 e 22, capítulo 2 de Daniel. Diz assim: E então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Bendito seja o nome do Senhor. O que nós vamos observar no meio do povo de Deus, o povo evangélico, no meio das igrejas, são pessoas buscando constantemente conhecimento, mas conhecimento humano. Pessoas buscando conhecimento no homem e através do homem. Nós vamos ver pessoas cursadas, letradas, com seus diplomas de bacharel em teologia, e aqui eu não estou criticando teologia, mas eu estou fazendo um balanço, estou comparando. E eu vejo muitos dos nossos irmãos com aquela ansiedade de aprender a gravar texto, a saber um pouco das Escrituras, e não está errado. Devemos sim ler, meditar, pesquisar, não é errado. Mas o que nós acabamos de ler aqui vem nos revelar algo que quebra, vamos dizer assim, esse princípio, essa visão religiosa. E esse texto ele vem confrontar a mente religiosa. Ele vem confrontar aqueles que buscam conhecimento no homem e do homem. E falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é sabedoria e força. Aqui Daniel está glorificando a Deus e reconhecendo que o que havia sido revelado para ele não tinha sido dele. Eu, Daniel, fui lá e revelei. Não, aqui Daniel está revelando, ele está louvando a Deus e reconhecendo que sem a revelação de Deus nada seria impossível. E aqui nós já conhecemos o texto onde Daniel ele interpreta,
alguns dos sonhos do rei da época. E aqui nós vamos observar Daniel deixando bem claro a ênfase que dele é a sabedoria e a força. E esse mesmo Deus, ele não mudou, ele continua. Aqui nós vamos ver a palavra de Deus dizer: ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. No versículo 21 de capítulo 2 de Daniel, ele está dizendo: ele muda os tempos. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Deus não mudou. Aqui Daniel está falando que Deus, ele não muda. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua revelando o oculto. Ele continua dando sabedoria. Ele continua dando força. Porque Daniel sabia que para o seu ministério dar continuidade, ele não poderia contar com a força do seu braço. Ele não poderia contar com o seu eu, com o seu ego. Porque ele sabia que a sua base estava no Senhor. E aqui ele vai revelar algo para Daniel, e Daniel vai reconhecer, ou seja, Daniel reconhece que a glória não estava no ministério dele, na pessoa dele, mas no que chamou ele, no que está capacitando ele, no que está revelando o que está em oculto para ele. Mas o que tem acontecido no meio do povo de Deus? Eles querem ter conhecimento, eles querem ter sabedoria, mas para se exaltarem, para se glorificarem, para dizer que eu sou o cara, eu posso, eu revelo, eu curo, eu expulso demônios. Essa é uma grande verdade. Mas essa palavra, ela vem para dissipar, ela vem para quebrar os grilhões do inferno, que tem distorcido a verdade, tem distorcido a palavra. E muitas das vezes, por a pessoa não ter o conhecimento verdadeiro que vem do alto, não vem do homem, a sabedoria que vem do alto, muitas das vezes a própria pessoa se engana, a própria pessoa ela deixa se enganar, porque o seu ego é enchido. Eu prego, eu revelo, eu expulso o demônio, eu curo. E sem que a pessoa perceba, o diabo está lançando uma semente dentro da própria pessoa. E o ego vai enchendo, o ego vai enchendo, o ego vai enchendo. Até que chega um momento que o seu ministério chega à ruína. Ele não progride, ele não cresce, ele não avança. Porque o seu ministério tem hora e dia marcado para terminar. Por quê? Porque ele está tirando a glória de Deus e se vangloriando em si. E olha o que diz: ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Aqui ele está falando para você, homem, para você, mulher, que tem um ministério, para mim, que tem um ministério, que os nossos ministérios não dependem do homem, não é do homem, mas sim vem do alto. Porque quando nós tiramos a glória de Deus para nos glorificar, para nos exaltar, isso nos leva o quê? A queda, a ruína. Porque aqui está dizendo, ele muda os tempos. Ele quem? Deus. As horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ou seja, se ele pode mudar os tempos, as horas, ele pode remover o rei e estabelecer o rei. Quando você começa a se vangloriar, quando você começa a tirar a glória de Deus, ele muda os tempos, ele muda as horas. Ele tira você e coloca outro no seu lugar.
Se eu não vigiar nos meus pensamentos, se eu não vigiar no meu ministério, que eu sou totalmente dependente de Deus, eu tenho que fazer minha parte sim, eu tenho que obedecer, eu tenho que sacrificar as minhas vontades, os meus desejos para alinhar a minha vida com a palavra de Deus, em obediência e santidade. E o que nós vamos ver dentro das igrejas? Nossos irmãos se vangloriando, querendo mostrar para os outros irmãos que tem sabedoria, que consegue, que pode, mas por quê? Sem base bíblica. E aqui eu estou te dando uma base bíblica, que a sabedoria e a força vem de Deus. É Ele que nos revela. É o Senhor quem nos revela. Que essa palavra simples e breve, ela venha cair na tábua do teu coração e você venha guardar. Porque se você pede sabedoria, se você pede sabedoria para demonstrar para os outros que você é uma pessoa sábia, tirando a glória de Deus, Deus ele não vai te dar sabedoria. Deus ele não vai te dar forças. Deus ele não vai dar continuidade no teu ministério. Sabe por quê? Porque Deus ele não vê como um homem vê. Deus ele não olha como um homem olha. Muitos olham para você por fora, aparentemente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas a própria palavra de Deus diz que quando Lúcifer quis tomar o trono de Deus, o que acontece? A voz do seu coração brandou, e Deus foi aonde Deus teve a revelação dos planos de Satanás. E o que eu quero dizer com isso? A voz do seu coração no mundo espiritual, o seu coração no mundo espiritual corrigindo, o seu coração, os seus pensamentos, tudo aquilo que vem no seu coração, você não ouve, mas no mundo espiritual, o seu coração tem voz. E Deus ele tem ouvido a voz do teu coração, Deus ele tem ouvido a intenção do teu coração, a intenção de crescer ministerialmente, crescer na sabedoria, mas para exaltar-se a você mesmo, para tirar a glória de Deus. E se for dessa forma, você vai estagnizar, você vai parar onde você está, porque você está tirando a glória de Deus para se gloriar diante do homem. E a palavra de Deus diz que aquele que se gloria é um tolo, está auto se destruindo. Por isso, meu irmão, se você busca conhecimento, busque conhecimento da palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Amém? É uma breve mensagem para que você possa meditar. Você, pastor, obreiro, você que exerce um cargo ministerial dentro de uma congregação, e muitas das vezes está buscando conhecimento, mas não divino do homem. Quer conhecimento? Busque em Deus. Quer conhecimento? Busque aquele que é dono do conhecimento, porque ele fez todas as coisas. O Criador dos céus e da terra, ele criou todas as coisas. Tudo aquilo que você precisa e eu preciso está nas mãos dele. É ele quem nos dá. É ele quem libera. Quer unção? Ele te dá. Quer sabedoria? Ele te dá. Quer ser usado por Deus? Ele te dá. Mas para isso tem que ter obediência à palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que nós possamos estar sempre meditando na palavra de Deus. Amém?